Bom dia, continuando, né, a aula dos físicos pluralistas. Sobre o Empédocles, é importante falar algumas coisas aqui que acabou faltando, que é na primeira aula, que é o seguinte: como a gente viu, ele vai apresentar uma resposta para a postura propriamente do Parmênides, certo? E isso tem algumas consequências, que é o seguinte: vai aparecer a necessidade de, além de apresentar no que seria, onde para, basicamente, a divisão, que foi nos quatro elementos, como a gente falou, de apresentar uma volta, uma explicação para os sentidos, né? A gente viu basicamente que Parmênides você tinha três vias, certo? A via do pensamento, certo? Do ser, a via do não ser, daquilo que não tem sentido, e a via da doxa, dos sentidos, certo? O que acontece? A partir do momento em que Parmênides questiona a via da doxa, dos sentidos, e mostra que não é possível propriamente haver movimento, e nega os sentidos, e por isso que ele nega o movimento, é necessário apresentar um tipo de explicação, não só para como a arqué funciona, mas também para como que os sentidos eles captam essas composições, né? Então, assim, é importante dizer que é o primeiro a tentar fazer uma explicação de como os sentidos captam essas combinações que ocorrem dos quatro elementos, basicamente, vai ser o Empédocles, certo? Ele vai fazer uma tentativa de uma distinção. Então, ele mostra aqui, certo? Nessa distinção dele, que há combinações que só a visão pega, capta, só a audição capta, certo? Só o olfato capta, ele não distingue o paladar de tato, isso é um problema da distinção dele. E ele trabalha com a ideia que todos os sentidos, eles têm o quê? Poros. E esses poros, eles pegam uma determinada quantidade de objetos que ocorrem na realidade. Ou seja, quer dizer o seguinte: a visão pega uma determinada quantidade de objetos, uma quantidade de combinações, enquanto propriamente o ouvido, certo? A audição pega outros. E tudo isso nada mais é do que, em última instância, aquelas combinações que a gente falou, certo? Então, a primeira tentativa de fazer uma avaliação sobre como que os sentidos funcionam e captam as coisas vem dele, tá? E isso é importante porque isso leva à necessidade de pensar como que você separa a opinião dos humanos, que está ligado ao sentido, e também o conhecimento, porque para ele você tem que ter o pensamento, mas também tem que ter os sentidos. Porque se você tiver só o pensamento, você não consegue, somente com o pensamento, certo? Explicar o movimento. Então, é necessário juntar pensamento e sentidos para compreender a physis, tá? Isso que é importante. E outra coisa que ficou também de falar, que a gente vai ver isso nas aulas de mitologia, propriamente dito, é o papel que tem eu só citei na aula passada as seitas, certo? E outros elementos, porque assim, a gente tem que entender que antes dos pré-socráticos havia pessoas que tinham autoridade sobre a física, sobre a explicação da natureza, que são os mágicos, que são os feiticeiros, são os xamãs, os ferreiros, certo? Era um grupo de pessoas que se ocupavam e explicavam como que a physis propriamente ela funcionava. Então, eu vou falar sobre isso, não aqui, mas na aula de mitologia. Por quê? Porque a gente tem que entender que, como a gente estuda a Grécia, parece que a Grécia é uma coisa totalmente racionalista. Que todo mundo era pensador, que todo mundo só pensava. E, na verdade, há uma tradição religiosa muito forte e ela que tinha um papel, muitas vezes, muito mais importante que a filosofia. Tudo bem? É só falar isso a título de coisas que faltou eu explicar, tá bom? Então a gente vai ver o segundo pensador, né? O Anaxágoras, certo? O Anaxágoras ele vai ser o primeiro filósofo de Atenas, o primeiro a criar propriamente uma escola filosófica. Ou seja, a gente começou
aos pré-socráticos a falar o quê? Que a filosofia surgiu na Ásia Menor, certo? E ela, pouco a pouco, ela está indo, certo? Ela está se aproximando da cidade de Atenas. A cidade de Atenas vai receber a filosofia de uma forma muito ruim, porque a filosofia vai ser vista como uma coisa que questiona os deuses, questiona a religião, certo? Algo que é ímpio, certo? E o Anaxágoras ele vai ser perseguido por isso. Então, como que vai ser a explicação no Anaxágoras em relação ao problema parmenidiano? Então, ele também vai se ocupar desse problema, só que ele vai dar uma resposta diferente em relação ao que o Empédocles apresentou. Então, a primeira coisa, a gente falou do segundo caminho, certo? Que era aquele que era apresentado por Melício, ou seja, o Melício falava que o ser ele era infinito. E o Anaxágoras ele vai trabalhar com uma noção que a gente usa como semente, certo? Ou homeomerias, certo? Então, como que funcionaria isso? Essas sementes elas seriam uma partícula, certo? Onde todas as coisas estão dentro dessa semente, certo? Então, ele diz que, basicamente, tudo que existe na física, em última instância, são partículas onde, dentro dessa partícula, todas as coisas estão dentro dela, certo? E os objetos são constituídos por essas partículas. Essas partículas, segundo ele, são partículas infinitas. Em outras palavras, se Empédocles falava que, em última instância, a realidade eram 4 elementos, o Anaxágoras está dizendo que a realidade é feita de partículas, essas sementes, que são infinitas e que constituem todos os objetos. Certo? Então quer dizer o seguinte, o Anaxágoras está a um passo, certo, da noção de átomo. Ele está a um passo da ideia propriamente de átomo. E vai aparecer nele também a separação, que já estava presente em Empédocles, certo? Entre propriamente a ideia de matéria, certo? E movimento, são coisas que vão estar separadas. Então, essas sementes, elas são a matéria de tudo que existe. Tudo bem? O movimento, certo? Ele vai dizer que é uma partícula em especial, certo? Que ele vai chamar de inteligência, certo? O termo, se a gente for traduzir, é inteligência, tá? Que vai estar presente nos fragmentos dele. Então, essa partícula, que é essa ideia de inteligência, ela vai ser depois chamada de um ser divino, certo? Alguns vão chamar até de Deus esse negócio, tudo bem? Mas é importante que ela vai estar ligada ela vai ter características que estavam presentes na visão do Xenófanes, certo? Que era aquela ideia de um ser que pensa tudo, ordena tudo bem? Mas o Anaxágoras não é um deus, propriamente dito. É só uma partícula diferente que tem características especiais. Que ela é a responsável propriamente de garantir que as coisas se separem e as coisas se unam, certo? Ela vai ter o papel que tem o amor e o ódio em Empédocles, tudo bem? E o que é importante dizer sobre o Anaxágoras? E ele vai estar com essa ideia fazendo uma divisão que vai aparecer muito depois na história propriamente da ciência. Desculpe. É a separação entre energia e matéria. Então, já há indícios de separação entre a ideia de que vai ser feita 1.300 anos depois pela física moderna, entre energia e matéria. Aqui está se esboçando essa primeira separação, tudo bem? E é importante ver isso, porque o papel dele, um dos filósofos dos pré-socráticos que vai levar os maiores debates sobre, basicamente, o que seria a física, vai ser esse pensador. Ele vai ter um papel em Atenas fundamental, porque por exemplo, o Sócrates vai ser discípulo dele, entre outros personagens históricos que vão ter um papel fundamental em Atenas, tudo bem? Ele vai ser condenado, certo? Vai ser perseguido, porque ele vai afirmar que o Sol nada mais é do que não é um deus, como os gregos pensavam, o Hélio, né? Não é um deus, nem a Lua, certo? Só são basicamente corpos físicos. Isso vai fazer ele ser perseguido, tá?
E o questionamento dele vai introduzir a filosofia em Atenas.